Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Fernando, escrito por Lissander Spooner, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Lea Farr. Justiça do Trabalho reconhece vínculo trabalhista e condena a Uber a assinar carteira de motorista em Porto Alegre. O juiz de Porto Alegre, de um departamento demagogo da máfia estatal chamado de Justiça do Trabalho, que produz injustiça porque foi criada para defender um dos lados, entendeu que a relação de vínculo empregatício de uma pessoa que moveu uma ação contra a Uber, mesmo sendo ela apenas um usuário do aplicativo da Uber, que não tem motoristas contratados para prestar um serviço de transporte a quem pede pelo aplicativo. Em sua sentença, o magistrado juspositivista condenou a empresa a contratar o motorista sob o regime da CLT, Caderno da Loucura Trabalhista, assinar a carteira do motorista de forma retroativa, a pagar verbas trabalhistas e, pasmem, a pagar indenização por danos morais no valor de R$25 mil, quase 0,5 bitcoins. Absurdo dos absurdos. É claro que tem um agravante de poder motivar outras ações no mesmo sentido. Tal disparate da máfia estatal, esclarecendo a todos o quão injusta é a injustiça do trabalho, também nos leva a refletir sobre as relações trabalhistas e sobre como o controle governamental nessa atividade prejudica fortemente empresas, funcionários e consumidores. É fato que tão logo um novo setor da economia comece a prosperar, atendendo clientes e gerando renda a empreendedores, ele se torna visado pela máfia estatal. É o que tem acontecido com os aplicativos de transporte, especialmente o Uber por ser o mais conhecido. Os aplicativos de entrega também sofrem isso. Há também interesses em punir os aplicativos que divulgam hospedagem, alegando que por não participarem de sindicatos de hotelaria e de outras pilantragens, estão lesando o Estado por não garantirem a arrecadação tributária correta. Dois dos braços da máfia estatal, chamados fantasiosamente de Poder Executivo e Poder Legislativo, demonstram a intenção de aderir a esse novo nicho de mercado, para extrair recursos valiosos dele, para a manutenção de sua máquina de privilégios. De uns tempos para cá, há um terceiro braço estatal, o tal do Poder Judiciário, que tem tentado de todas as formas destruir um sistema que vinha funcionando muito bem, de forma livre e descentralizada. Falamos diversas vezes aqui no Visão Libertária que não existe justiça estatal. Esse termo por si só representa uma incoerência e uma utopia sem tamanho. Nenhum serviço de justiça, sim, o judiciário é um serviço e não um direito, que funcione como monopólio pode assumir esse título. De origem, é naturalmente injusta, porque quem define as regras julga, audita, pune e paga esse serviço, com o dinheiro extorquido de todos. É a mesma máfia que diz que vai proteger as pessoas. Máfias apenas criam regras para fazer todos reféns de sua incoerência. A justiça estatal é coercitiva nas próprias iniciativas contra pessoas pacíficas, que não necessariamente estejam lesando a propriedade de alguém. Na maioria das vezes, ela obriga as pessoas a pagar parte do que transacionam entre si voluntariamente, com produtos e serviços, e não para interromper uma agressão. Ela chama de crime interações em que não há vítima. Por definição jusnatural, não existe crime sem vítima. Portanto, isso é ilegítimo. Ela faz isso para transparecer que está promovendo a ordem, protegendo as pessoas. Mantém um monte de regras que, na prática, são confusas apenas para sustentar a propaganda de que o Estado é bom. Além disso não ser ético, tem ainda peculiaridades do judiciário que só podem ser encontradas em um lugar como Banânia, também conhecido como Brasil. Temos o judiciário mais caro do mundo ocidental e certamente o mais ineficiente para as pessoas. Ele é dividido em órgãos específicos, conforme os rabiscos do guardanapo sujo, que chamam de Constituição Federal, que vale menos que um papel higiênico para quem está sofrendo com prisão de ventre. Além dessa Justiça Federal do Trabalho, tem a Justiça Militar e outro absurdo como a Justiça Eleitoral, tudo monopólio. A própria existência de uma estrutura chamada Justiça do Trabalho transparece um tratamento socialista do Estado bananense sobre as relações de trabalho. Relações de trabalho são apenas interações de curto, médio ou longo prazo, conforme os participantes combinam entre si, que deveriam ser estabelecidas apenas sob um contrato entre as partes. E a tal baboseira de ordenamento jurídico brasileiro, que é um amontoado de regras paridas e positivadas pelos parasitas legisladores de Banânia, o trabalho humano, quando envolve um empregador, um patrão, precisa ser regulamentado para proteger o ser humano da exploração do empresário malvado.
Com o tempo, desde quando o gordinho suicida do pijama copiou a Carta del Lavoro, que era a lista de regras impostas pelo governo taxista de Pizzalândia, que chamam de Itália, acumulou-se uma tonelada de regulamentações que inventam direitos aleatórios, dificuldades práticas e enormes empecilhos à contratação e também à demissão. Lá em Ceviche-lândia, que conhecem como Peru, demitir é um crime. Mesmo que a empresa esteja sem dinheiro, tenha mudado sua estratégia de trabalho, etc. Lá, é preciso fazer um acordo com o funcionário praticando valores de tabela que o mercado definiu ao longo dos anos. Na prática, criou-se uma obrigação de comprar a demissão do funcionário. Na teoria e na demagogia, a ideia é melhorar as relações de trabalho. Na prática, porém, ocorre exatamente o contrário. Para qualquer libertário, é óbvio que o trabalho humano não deve ser regulado por um órgão impositivo. Aliás, para libertários, nada deve ser impositivo. Na verdade, para qualquer um. A diferença é que libertários são os que descobriram que um ente central e coercitivo não é, a princípio, ético, nem na prática bom. Todos querem segurança jurídica, mas não querem regras impositivas sobre as relações em que estão. Toda regra imposta em uma relação voluntária implica o ônus à parte mais fraca. O trabalho é um serviço a ser oferecido, como qualquer outro. Se você paga o cabeleireiro por cortar o seu cabelo, está contratando um serviço que você não sabe fazer, e ele sendo remunerado por isso. É simples. Se um funcionário de uma fábrica decide vender o seu trabalho para um empresário industrial, os dois nesta relação também estão pactuando um contrato, com cláusulas e condições todas aceitas por ambos. Se o cabeleireiro cobra muito caro, você pode procurar outro. Se o industrial quer pagar um salário hora baixo, o operário pode procurar outra empresa para celebrar um contrato que seja interessante. O nome disso é liberdade contratual. Mas a máfia estatal, em sua sanha de controlar tudo e todos, odeia tal liberdade. Alguém mais atento pode se perguntar: mas o que diferencia o cabeleireiro do operário? Os dois não estão vendendo o próprio trabalho como um serviço? Por que a lei trabalhista se aplica a uma relação e não a outra? A justificativa estatal para essa diferença é chamada de vínculo empregatício. Ele sempre aparece nas alegações dos juízes do trabalho. É uma questão abstrata. O requisito básico para que se configure vínculo empregatício é haver pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade simultânea. Eles devem ser identificados os quatro ao mesmo tempo na relação de trabalho. Se algum desses não está presente, então não há vínculo trabalhista. Não há relação de patrão e funcionário. Há outros vídeos do Visão Libertária que tratam deste assunto. Esse caso com a Uber é apenas um exemplo sobre o aspecto do tal vínculo empregatício que representa um perigo a que todos os empregadores estão expostos por causa da insegurança jurídica estatal criada por esse monte de regras aleatórias. E qual deveria ser o objetivo de um tribunal ao visar promoção de justiça? Certamente, todos concordam que é averiguar as demandas e infrações de duas partes e decidir qual é a correta, aplicando, se necessário, a punição proporcional à parte perdedora. Pois bem, mas não é exatamente assim que funciona na Justiça do Trabalho. Vejamos, em 2016, os juízes do Tribunal Regional do Trabalho de Bolacholândia, também conhecida como São Paulo, divulgaram uma declaração em que reclamavam dos cortes no orçamento para os tribunais trabalhistas previstos para o ano seguinte. Na declaração, os nobres magistrados afirmaram que a Justiça do Trabalho é um poderoso instrumento de distribuição de renda. Será que eles têm noção de que essa declaração implica uma intenção de fazer da Justiça do Trabalho algo injusto como um tribunal de exceção? Um tribunal de exceção tem por característica pressupor que a culpa é de uma das partes, que já entra derrotada no julgamento. Se eles têm essa noção, então estão sendo canalhas estatais. Afinal, o termo distribuição de renda significa retirar dinheiro dos que o possuem em maior quantidade, aos que possuem menos. O contrário disso se chama concentração de renda. Como na maioria das vezes o patrão é a mais rica das partes, a Justiça do Trabalho, ao ser o poderoso instrumento de distribuição de renda, nada mais é que um tribunal arbitrário, que sempre tirará recursos de um patrão para premiar a parte mais pobre, o empregado. Não obstante a Justiça do Trabalho ser tendenciosa, para dizer pouco, ela é totalmente contraditória. Sobre essa questão com a Uber, mesmo sendo o motorista apenas alguém que prestar serviço de transporte a pessoas por meio da Uber, vários juízes de primeira instância Brasil afora decidiram que existe sim vínculo trabalhista entre o Uber e quem quis usar o Uber como motorista cadastrado. Decidiram que a empresa precisa pagar todos os tais direitos trabalhistas a essas pessoas, mesmo não havendo os quatro requisitos: pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade ao mesmo tempo.
Entretanto, nos tribunais superiores, essas decisões foram reformadas. Os magistrados entenderam que não há vínculo empregatício. Agora, conforme diz a notícia deste vídeo, um outro juiz, desta vez de Porto Alegre, condenou o Uber a assinar a carteira de trabalho e pagar as verbas trabalhistas. Entenderam por que é injustiça? Você confiaria numa justiça que se contradiga a todo momento? Confiaria em um tribunal que decide algo de um jeito num dia e de outros ao contrário? Confiaria nas decisões dos juízes desse tribunal? Não, né? Mas infelizmente, somos obrigados a lidar com esse lixo de justiça estatal, porque isso é impositivo. Não precisamos lembrar que nada que é bom precisa ser obrigatório. Poucos dias depois dessa decisão, o Tribunal Superior do Trabalho, que seria a instância máxima dessa estrutura, negou o vínculo empregatício numa situação semelhante a essa, também envolvendo o Uber. Ou seja, essa decisão do juiz de Porto Alegre provavelmente vai ser reformada por tribunais de segunda instância. Tudo isso não muda o fato de que a Justiça do Trabalho acaba sendo algo que age para atrapalhar as relações de emprego e prejudicar as empresas, e nunca para beneficiar o trabalhador. É só demagogia. É claro que ações como essa continuarão a ser movidas em todo o país. Sempre tem um espertinho querendo ganhar uma grana via Justiça do Trabalho, inventando as histórias mais mirabolantes. O somatório disso, porém, é o encarecimento da atividade econômica empresarial e a redução progressiva das condições de trabalho oferecidas aos prestadores de serviço. Não se engane, todo o custo é repassado à cadeia de relação comercial. Se por qualquer tipo de arrogância, um tribunal decidir pelo reconhecimento do vínculo empregatício dos motoristas do Uber, não vai ser a empresa que será a grande prejudicada da história. Ou ela vai aumentar as taxas do serviço, para embutir os custos trabalhistas nos seus valores, ou vai encerrar suas atividades, fechando milhares de oportunidades de emprego, geração de renda e deixando milhões de clientes, que estavam até então satisfeitos, sem o serviço que usavam. E para quem fala que tem que punir os bancos por promover justiça social, dizem que foi algo parecido com o que aconteceu com o HSBC aqui em Banânia. O banco teria encerrado suas atividades, dentre outros fatores, pela absurda e incompreensível legislação trabalhista, que sempre tem o empregador como vilão da história. Quem ganha com esse sistema no final das contas? Os magistrados, os demais funcionários do Poder Judiciário, com seus salários nababescos, e as concorrentes que até gostam de algumas relações que já conseguem cumprir e acabam aumentando suas fatias de mercado, muitas vezes por estar envolvida com a máfia estatal. Com menos concorrência, o serviço e o preço não precisa melhorar, atrapalha a vida de todo mundo. Infelizmente, tem muito capitalista malvadão financiando fintechs que dão prejuízos porque são mais ágeis. São uma promessa de vencer a concorrência paquidérmica dos bancos tradicionais e, de certa maneira, de serviços financeiros estatais. Assim como a depreciação de máquinas ou as perdas de clientes, as empresas que operam aqui já sacaram que precisam incluir em previsões orçamentárias passivos trabalhistas. Elas percebem que em um momento ou outro vão ser processadas no Tribunal Estatal do Trabalho. Por considerarem isso como um gasto recorrente, as empresas já oferecem vagas de trabalho com salários piorados ao longo do tempo, porque acreditam que terão que indenizar funcionários espertinhos. Além disso, embutem esses custos no preço final dos seus produtos e serviços. Quem paga a conta no final de tudo? Exatamente, você acertou. O empregado e o consumidor final. Você pode até não saber, mas paga mais caro pelos produtos do dia a dia por causa dessas ações trabalhistas. Há quem diga que o Brasil somava, antes da mini-reforma trabalhista do vampirão, 98% de todas as ações trabalhistas do mundo. Mesmo que esse número seja questionável, um sociólogo, José Pastore, que conseguiu listar apenas 18 máfias estatais incluindo Banânia, viu que nós temos aqui 3.900.000 processos na Justiça do Trabalho. Isso representa 66% do total levantado por ele, 5.910.600 ações no Judiciário Trabalhista Mundial. Se considerarmos as 19.290.000 empresas em Banânia, isso representa uma média de 20%. Significa dizer que 1 em cada 5 empresas são processadas nesses tribunais. Dá para entender por que é tão desmotivador sequer pensar em gastar dinheiro para abrir um negócio aqui. O assédio da Justiça do Trabalho ao Uber é apenas a manifestação de um tentáculo da máfia estatal tentando controlar o mercado. Ela quer continuar ao máximo, mas tem perdido esse jogo e está sabendo disso. O Estado não consegue acompanhar a evolução do mercado. Gigantes da informação e da modernidade do mercado, como a Uber, são alvos mais fáceis, mas quanto mais pulverizadas forem as interações dos serviços,
mais difícil será a ação da máfia estatal na tentativa de regular cada passo dos indivíduos. Por enquanto, os juízes trabalhistas ainda infernizam as empresas. Em breve, o Estado não terá mais dinheiro para pagá-los, e nem a crença das pessoas para defendê-lo. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Visite o meu canal Leafarverso. Lá, eu trabalho para o YouTube de forma livre e voluntária, sem vínculo empregatício. Até a próxima!